João 5, Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 18, diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos pela tua rica e bendita palavra. E nós temos aqui, ó Deus, nesse dia de hoje, um privilégio de meditar nesse texto histórico, importante, que, ó Deus, tem lições para a nossa caminhada, na nossa geração, nos nossos dias. E para que possamos entender, ó Deus, o direcionamento para os nossos dias, é preciso que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, que o Senhor atue em nossos corações, que o Senhor nos quebrante, nos sensibilize, nos capacite, ó Deus, para compreender. Portanto, ó Pai, queremos declarar aqui a nossa total dependência do Senhor, o nosso desejo de aprender com o Senhor nessa manhã. E por isso, ó Deus, colocamos tudo o que acontece nesse culto na Tua presença, ó Pai. As canções que aqui foram cantadas preparando esse momento, ó Deus, a nossa concentração, ó Pai, diante dos desafios que temos, ó Deus, de coisas que puxam a nossa atenção para outras coisas. O nosso coração caído, ó Deus, mas que foi redimido em Jesus, mas que ainda muitas vezes resiste à Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, para que sejamos sensíveis à Tua voz aqui nessa manhã. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou o pregador dessa manhã, responsável por trazer a mensagem. O Senhor sabe, ó Deus, que sou pequenino, mas eu confio no Deus grande, ó Deus, que tem me capacitado para falar da Tua palavra. Portanto, nesse momento eu quero declarar aqui, ó Pai, toda honra e toda glória sejam dados somente ao Senhor, ó Pai. Peço pelos meus irmãos, ó Deus, que todos nós aqui, ó Pai, tenhamos, ó Deus, o desejo e a ação do Senhor em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, ser edificados na Tua palavra nessa manhã e saiamos daqui, ó Deus, glorificando o Teu nome e com as nossas vidas impactadas e transformadas pelo agir do Senhor nessa igreja, onde o Teu Espírito Santo tem atuado com poder e graça. Seja conosco a Tua bênção, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero meditar com vocês aqui nessa ocasião sobre o tema Jesus, o pastor incomparável, o mestre das estratégias. Jesus, o mestre das estratégias. Eu gosto muito de observar os textos em que nós vemos o ministério de Jesus. Eu sempre procuro fazer isso aqui nas minhas meditações com os irmãos. E eu sempre tenho falado aqui sobre essa temática, o pastor incomparável.
E eu quero falar aqui, olhando para esse texto, sobre Jesus, o mestre das estratégias, porque esse texto aqui descreve algo interessante no ministério de Jesus. É um texto muito interessante, muito difícil, muito delicado, e eu quero então propor esse tema, olhando esse texto para vocês. Eu quero propor aqui pelo menos 3 características olhando para esse tema, meus queridos irmãos. E o primeiro aspecto aqui, se você quiser anotar, se você é daqueles que anotam a mensagem, e aí, se você não conseguir anotar enquanto eu estiver falando, agora, ao longo da pregação, eu vou voltar nesses tópicos, tá? Mas a primeira coisa é, Jesus, o pastor incomparável, mestre das estratégias. Primeira coisa, cuidado com as ciladas que aprisionam a mente e o coração. Cuidado com as ciladas que aprisionam a mente e o coração. Segunda coisa que eu quero conversar com vocês aqui, olhando para esse texto, é pensar sobre uma poderosa ação libertadora. E a terceira coisa que eu quero pensar com vocês aqui nessa ocasião, a verdadeira razão para ter curado um e não todos. Jesus, o pastor incomparável. Esse texto aqui é uma descrição feita pelo apóstolo João. Se você estudar os evangelhos, você vai perceber que essa história aqui só aparece no evangelho de João. Só por isso chama a nossa atenção. Porque se você olha para a narrativa de João, e eu amo a narrativa de João, João ele tem dois objetivos na sua narrativa. E um objetivo muito claro, ele diz isso o tempo inteiro, à medida que ele vai escrevendo, ele diz assim: isto aconteceu para que creiam, isto aconteceu para que creiam. E o final do evangelho de João, João diz, é para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus, o mediador, Deus Filho encarnado, que veio redimir o ser humano da sua queda. João deixa isso muito claro. Mas em paralelo, João tem uma narrativa também muito bela, que acompanha todo o seu evangelho, que é mostrar Jesus como o pastor. O bom pastor do Salmo 23. O bom pastor que aparece em João 10. O bom pastor que tem uma característica dita pelo próprio Jesus, quando ele fala lá em João 10, quais os aspectos do bom pastor. E a característica é o bom pastor que vai atrás das suas ovelhas. João capítulo 5, nada mais é do que uma história de um bom pastor indo atrás de uma ovelha perdida. Mas é interessante percebermos aqui os elementos que compõem essa história. E por isso a nossa meditação aqui, propondo essa característica que Jesus é aquele que é mestre nas estratégias. Esse é o meu pensamento com vocês aqui no dia de hoje. Ele é o mestre das estratégias, porque olha, acontece no capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, algo que me chama a atenção. E esse é o meu primeiro argumento com vocês. Cuidado com as ciladas que aprisionam a mente e o coração. Cuidado, meu querido irmão, com as ciladas que aprisionam a mente e o coração. Olha o que diz o capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. O meu primeiro argumento com você é descrevendo que nós precisamos ter muito cuidado com as armadilhas, com as ciladas que aprisionam a mente e o nosso coração. Essa história aqui fala de um evento que acontecia na cidade de Jerusalém. E é importante localizar isso, porque se você pega o que João está narrando aqui nesse momento, João vinha narrando Jesus ali na região da Galileia, isso é o que vai acontecer antes. Ele está lá em Samaria, volta para a Galileia. Aqui no capítulo 5, Jesus então vai para Jerusalém, porque tem uma festa acontecendo em Jerusalém. E ele vai descrever, João, que Jesus vai para um lugar ali muito interessante, que chama a nossa atenção, porque ele fala desse tanque de Betesda, que ficava ali junto à porta das ovelhas em Jerusalém. E o que acontecia ali nesse tanque de Betesda é que lá neste lugar, uma multidão de pessoas ficavam esperando que a água se agitasse, para que alguém colocasse eles ali na água agitada no tanque e encontrasse cura.
Meu primeiro argumento com você é, observando que eu tenho estudado essa história, estudado esse texto, pensado com comentaristas, vendo as interpretações desse texto, e é muito interessante nós percebermos aqui que, ao meu ver, meus queridos irmãos, se você olha para essa história como sendo uma história em que Jesus está indo curar o paralítico apenas, você está enxergando só uma primeira camada. A meu ver, o que Jesus está fazendo aqui é mais profundo. Não é só uma cura física, é uma cura mental e intelectual também. Jesus está indo libertar esse homem. E depois eu penso, muita gente, de uma prisão, de um sofisma, de uma mentira, de uma inverdade, de uma falácia, de uma fake news que existia naquela época. Porque é interessante que aqui nós vemos, estudando esse texto, existe aqui até entre a frase que João coloca, que está entre chaves, dizendo assim, esperando que se movesse a água. Isso não consta de alguns originais, mas é uma explicação ali que está dando ao que acontecia, porque que havia aquela multidão no tanque de Betesda. Mas a verdade é que nós precisamos pensar aqui sobre esse elemento. Havia na cidade de Jerusalém, meus irmãos, cidade da aliança, cidade chamada Cidade de Deus, cidade que os judeus que estavam fora oravam virados para essa cidade que havia sido dada como sinal desse amor de Deus, cidade chamada impenetrável, cidade histórica, cidade de Jerusalém, que é chamada inclusive da cidade que vai voltar no sentido de uma nova Jerusalém, vai descer no novo céu e na nova terra. Existia nessa cidade magnífica, amada, cidade chamada da aliança, no coração da cidade, um grupo da aliança, de judeus, gente da aliança, gente que conhecia a Torá, gente que era da descendência dos judeus, povo da aliança, que estava preso em uma crendice, que estava preso em uma falácia, que estava preso em uma lenda urbana, que estava preso em uma prisão da mente, um sofisma, uma falácia, que foi se promulgando ao longo dos anos, e aquela mentira de tão repetida passou a ser uma verdade, a ponto de que neste lugar, uma multidão ficava esperando um mito acontecer. E o mito era, em algum momento, essa água vai ser agitada. E quando ela for agitada, quem chegar lá primeiro vai ser curado. Eu tenho problemas com isso. Porque, e aí você pode até discordar de mim, meu querido irmão, fique à vontade, mas os elementos que eu uso para identificar isso aqui como um mito, são os próprios elementos da Escritura que nos ajudam a interpretar. Primeiro aspecto que nos favorece a entender que isso aqui é um mito. Essa história de ter água que agita e cura alguém, está totalmente fora da descrição do resto da Escritura. Você não tem esse padrão em nenhum lugar da Escritura. Segunda coisa, não é padrão da Escritura aparecer um anjo periodicamente no mesmo lugar para ficar fazendo sinais. Não é padrão bíblico. Você não acha isso em lugar nenhum da Escritura. Terceira coisa, que me ajuda no argumento, diz que aqui era uma lenda. Que fator essa ação influenciava na redenção de pessoas? Nenhum. Absolutamente nenhum. Era uma coisa em si mesmada. E isso gerou uma crendice. O meu problema com essa crendice, meus queridos irmãos, é que ela está no coração de Jerusalém. O meu problema com essa crendice é que ela está lá no meio do povo de Deus. O meu problema com essa crendice é que ela está acontecendo lá na cidade da aliança, na cidade de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando eu olho para esse texto, a aplicação que vem ao meu coração é cuidado, porque mesmo pessoas da aliança podem ser seduzidas, podem ser enganadas por sofismas, mentiras, engodos que iludem o nosso coração e nos afastam de Deus. É muito importante a gente pensar sobre isso aqui. Porque se você pega a época de Jesus e fala assim, poxa, o pessoal lá era bom teólogo. Não era. Os discípulos de Jesus acreditavam em fantasmas. Porque quando Jesus aparece andando sobre as águas, alguém grita, é um fantasma. Isso mostra que eles acreditavam em coisas estranhas. Meu querido irmão, nós vivemos em uma geração em que muitas vezes sofismas têm entrado na igreja,
e entram com cara de verdade, entram com um jeitinho que se parece com verdade, e daqui a pouco a gente está acreditando em sofismas misturados à verdade do Evangelho. E meu querido irmão, estamos falando de Brasil, estamos falando aqui de São Paulo, estamos falando do nosso povo aqui, falando para nós, para a nossa geração. Brasileiro, nós temos uma tendência natural, enraizada na nossa cultura, de sermos místicos. Meu irmão, a gente tem um pezinho lá no misticismo. Quer um exemplo disso de um sofisma que às vezes acontece no meio do povo de Deus? A expressão oração forte. Vou fazer uma oração forte. Calma aí, me explica aí como é que é essa oração forte aí, porque eu não sei. Ou é forte o Deus a quem nós oramos? Você percebe que existem situações que a gente vai trazendo para as nossas vidas e vão caminhando como se fosse verdade, e na verdade é um sofisma que entra junto? Bem, eu estou indo no raso que é a oração forte, tem coisa muito pior. Porque existem conceitos que vão entrando como sofismas, e vão aprisionando a nossa mente, a gente fica esperando que isso vai trazer a nossa libertação. Por exemplo, um sofisma que acontece muito na nossa geração, e esse sofisma é uma frase que as pessoas dizem assim: eu vou ser feliz, custe o que custar. Sofisma. Mas um sofisma tão sutil e sedutor, que muitas vezes está no coração do povo de Deus. Em que tudo que você faz é buscando a sua felicidade. E você está preso dessa prisão mental. O seu coração está preso emocionalmente a isso. E, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, porque essa história é uma história muito bonita. Havia um tanque, criou-se uma lenda. Jesus vai para Jerusalém. E Jesus vai para onde? No tanque, lá naquele lugar. E isso enche o meu coração de esperança. Jesus, o pastor incomparável, mestre das estratégias. Isso me leva ao meu segundo argumento com vocês. E o meu segundo argumento com vocês é uma poderosa ação libertadora. Veja comigo, do verso 5 ao verso 9. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém para que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e naquele dia era sábado. Meu segundo argumento com você, meu querido irmão, Jesus, um pastor incomparável, é pensar nessa ação libertadora que vai acontecer. Veja, o meu argumento com você aqui nessa manhã, que a libertação física não é a ação principal dessa história. A libertação principal é do sofisma que dominava a mente e o coração. A mentira que tinha preso aquele pessoal em uma cilada. Povo da aliança, povo de Jerusalém, povo de Deus. Mas Jesus é libertador. E Jesus vai àquele lugar. Ele chega em Jerusalém, vai ao tanque, e lá diz o versículo 5, que tinha lá um homem, 38 anos, aguardando que alguma coisa acontecesse. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha como o tempo havia escravizado a mente e o coração daquele homem durante 38 anos. Ele se angustiava com uma expectativa em uma mentira. Jesus aparece diante dele. E a mente dele está tão consumida pela mentira que ele não vai reconhecer quem Jesus é. Aliás, quando Jesus pergunta para ele, Jesus faz aqui alguma coisa que ele não costuma fazer assim, de maneira tão direta. Ele interage muitas vezes, às vezes ele pergunta, mas aqui ele diz assim, e ele diz diretamente, porque ele às vezes perguntava assim: o que você quer? Aqui não, ele faz assim: queres ser curado? A meu ver, irmãos, aqui Jesus está querendo mostrar para nós como o coração daquele homem estava dominado pela cegueira do sofisma, da mentira, do engodo. Porque quando Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Qual que é a resposta que ele dá? Senhor, eu até quero, mas não tem ninguém que me leva para o tanque. Porque quando eu vou tentar ir para o tanque, alguém corre lá mais primeiro que eu, chega na minha frente, e aí acabou a minha oportunidade. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que Jesus está revelando para a eternidade
para nós que estamos aqui estudando essa história, que a prisão não era física, a prisão era da alma. Aquele homem está com toda a sua expectativa em algo, a tal ponto de que o próprio Jesus está diante dele, ele não reconhece a graça se aproximando dele. Ele está envolvido no sofisma. Ele está com o coração preso naquilo. Mas Jesus é libertador. E Jesus vai em direção àquele homem, e apesar da resposta dele ser uma resposta toda errada, Jesus tem uma estratégia. Jesus, o mestre das estratégias. E o que Jesus faz é declarar a esse homem algo muito interessante. Ele diz para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que a Bíblia diz? Imediatamente, não foi depois, foi naquele mesmo momento, o homem tomou o leito e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Meus queridos irmãos, se tem algo que é magnífico na narrativa de João, e é o que eu falei aqui no comecinho com vocês, é como a ação de Jesus é uma ação no Evangelho, nos Evangelhos, libertadora, e ele está agindo aqui como bom pastor, resgatando uma ovelha perdida, e ele mesmo com essa ovelha, que está com os olhos ali impedidos de enxergar, ele atua com graça na vida daquele indivíduo, porque Jesus é gracioso para com o seu povo. Não fomos nós que fomos até ele. Foi ele que veio até nós. Foi ele que nos alcançou poderosamente. E eu quero dizer para você que nesse dia, meu querido irmão, se tem alguma prisão na sua alma, você que está me acompanhando aqui nessa mensagem dessa manhã, eu quero afirmar para você, Jesus é poderoso para te libertar. Ele é poderoso. Jesus liberta aquele homem. Liberta ele fisicamente. E liberta ele de maneira interessante, porque veja aqui comigo, Jesus diz para ele ficar curado, e o que acontece? Imediatamente ele ficou curado. João está dando detalhes para nós. Se Jesus estivesse interessado, e esse é um outro argumento sobre a questão do tanque, se Jesus quisesse validar o tanque, dizer o seguinte, olha, eu quero que aqui nesse tanque sempre me adore, o que Jesus faria? Pegaria, junto com os discípulos, o paralítico, levaria para o tanque e falava assim, agora eu vou te curar no tanque, e agora fiquem aqui no tanque, porque aqui é sinal da minha graça nesse tanque. Não. Jesus cura, mas cura fora do tanque. Liberta aquele homem fora do tanque. E liberta aquele homem imediatamente. E aquele homem imediatamente, como diz o texto, sai carregando o seu leito. É interessante que existe uma estratégia de Jesus aqui. Ele faz isso no sábado, porque ele sabia que isso ia causar um alvoroço, além do normal. E também faz parte do plano redentivo que tem em Jesus, para que as coisas acontecessem, para que ele fosse à cruz do Calvário. Tudo isso está em panorama aqui nessa história. Mas isso me leva ao meu terceiro argumento com você nessa manhã. E o meu terceiro argumento com você nessa manhã é, talvez, tentando aqui responder para você uma pergunta que sempre quando eu leio esse texto, quando eu li esse texto, estudando esse texto, é um desses textos que cativam a nossa atenção. O meu terceiro argumento, Jesus, o mestre das estratégias, é uma pergunta, na verdade uma afirmação, perdão. A verdadeira razão para ele ter curado um e não todos. Deixa eu te perguntar, você nunca parou para pensar sobre isso nesse texto? Porque no início do texto diz que tinha uma multidão que jazia lá. E quem é essa multidão? Gente que ao longo do ministério de Jesus foi passando por ele. Cegos, coxos, paralíticos. Não foram esses que Jesus libertou ao longo do seu ministério? A pergunta que eu faço honestamente, a gente precisa ser honesto lendo a Escritura, é: poxa, se Jesus vai lá no tanque, se Jesus cura alguém fora do tanque, por que ele não curou todo mundo? Por que ele não cura todo mundo de uma vez ali? Versículo 13 e 14 vão nos ajudar a entender. Capítulo 5, verso 13 e 14. Diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais,
para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, eu amo esse texto, porque a gente percebe ao longo desse texto uma transformação. E eu tenho aqui algumas afirmações do porquê que Jesus não curou todos e só curou esse um. Há uma estratégia em curso aqui. Se você perceber, ele então vai carregar o seu leito, ele não reconhece que foi Jesus que curou ele, mas há uma mudança na mente e no coração daquele paralítico. Ele tinha ficado 38 anos na beira do tanque, numa angústia, num desespero, dizendo mais ou menos o seguinte: eu não posso sair daqui em nenhum momento, porque se agitar a água eu tenho que correr para lá. Então, qualquer hora essa água pode ser agitada, eu tenho que estar pronto. Jesus o liberta. Ele não reconhece Jesus no primeiro momento, mas ele vai reencontrar com Jesus. E aonde que ele se reencontra, irmãos? No templo. Já não é mais no tanque. Aquele homem está com a mente tão liberta, está com o coração tão liberto, que ele agora está no lugar certo, aonde o povo de Deus tem que estar. Ele está no lugar de adoração, adorando ao Deus que havia o curado, mas ele ainda está sem entender, porque o pessoal está perguntando: quem que foi que curou você? Quem foi que curou você? Ele registra os elementos e ele identifica que possivelmente foi Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, o que Jesus diz para ele? Olha, que não peques mais. Qual que é o pecado de alguém ser paralítico, meu irmão? Qual que é o pecado de alguém que está lá atingido por uma praga, por uma doença, por uma tragédia? O ser paralítico não era o pecado dele. O pecado dele é que ele acreditava que a resposta para a vida dele viria do tanque. E Jesus agora está dizendo para ele assim: põe o seu olhar no lugar certo. Agora você está no lugar certo. Agora você está buscando a coisa certa. Agora sim você foi liberto. Agora as coisas começaram a acontecer na sua história. Meus irmãos, e aí eu penso que há uma estratégia de Jesus ao fazer isso. Se você pegar o começo da história, você vai perceber que há algumas expressões que acontecem ali no passado, porque diz assim, lá no versículo 3 diz assim: nestes jazia. Eu tenho a impressão, e essa história aqui, desse tanque de Betesda, você vai perceber que, seguindo o curso do Novo Testamento, olhando para o pessoal da igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles viveram uma boa parte do ministério deles em Jerusalém. Você vai reparar numa coisa interessante olhando para o Novo Testamento: o tanque de Betesda nunca mais apareceu. Esse tanque nunca mais apareceu. Não tem mais registro desse tanque. Não tem mais história sobre esse tanque. João registra a história que Jesus vai ao encontro deste lugar, sabe para quê? Para destruir uma mentira. E aí, eu fiz a pergunta para você: por que ele não curou todo mundo? Primeira resposta: porque Jesus não queria passar por curandeiro validando o tanque. Se ele vai no tanque e cura todo mundo, alguém poderia gritar assim: o anjo agora está saindo do tanque, o anjo está ali, vamos todo mundo no anjo. E eles poderiam achar que Jesus era um curandeiro ali. E é interessante essa primeira argumentação com vocês do porquê que ele não curou todo mundo, porque, inclusive, na sequência da história, capítulo 6 de João, é justamente o capítulo em que Jesus vai fazer um discurso muito duro e revelador, no qual ele afasta a multidão. Esse capítulo 5 aqui é o começo da virada do ministério de Jesus, em que ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho um trabalho a fazer e está chegando a hora de ir à cruz. Não é mais tempo de multidão, é tempo dos verdadeiros discípulos. Essa é a primeira característica. Ele quer deixar bem claro que ele não está aqui para ficar fazendo curas. Mas há uma segunda característica do porquê que ele não curou todo mundo e só curou um. A meu ver, é uma estratégia divina de destruir uma mentira por dentro. Sabe de que forma? Olha que interessante. Como eu falei para vocês, os textos, os versículos aparecem aqui no passado, como que João descrevendo: olha, houve uma época que tinha um tanque lá. Parece-nos que quando João está escrevendo, esse tanque já não tinha mais sentido nenhum. E o fator que mudou foi Jesus tendo lá curar um fora do tanque.
Isso aqui é uma inferência, tá, irmãos? Mas a impressão que eu tenho é que quando Jesus usa essa estratégia com o paralítico e cura o paralítico fora do tanque, um paralítico que está há 38 anos preso naquele sofisma, 38 anos pedindo para ser levado para o tanque, 38 anos conhecido de todo mundo, muita gente o conhecia. Agora, irmãos, o que acontece é que está em curso uma estratégia interessante, porque tem alguém que está curado, que estava há 38 anos no templo. E alguém pode chegar nele e perguntar assim, mas espera aí, quem te curou? Você não era aquele cara que ficava no tanque o tempo inteiro? Era. Alguém te levou lá para o tanque? Não. O que aconteceu? Jesus. Aonde que eu encontro Jesus? Ele é Deus. Encontramos Ele no altar, na presença do Senhor. E a impressão que eu tenho é que a estratégia de Jesus foi, usando um que foi curado, para esse um contar para os demais que aquilo tudo que eles viveram durante tantos anos era pura mentira. E a partir desse testemunho de alguém que foi curado fora, aquela mentira foi destruída. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque quando eu estou trazendo esse argumento para vocês, Jesus ainda explica do porquê que ele está fazendo isso, porque ele vai, na sua argumentação, no final do texto, inclusive, ele está dizendo, olha, lá no versículo 17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você percebe que essa ação do capítulo 5 foi o Deus que trabalha pela redenção dos seus, indo em resgate não só de um, mas resgatando aqueles todos de uma prisão mental. Curando um fora do tanque. Eu queria caminhar para o encerramento dessa reflexão com vocês nessa manhã, dizendo para você aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro de tudo, faça o exame no seu coração. Jerusalém, a cidade santa, tinha no coração da cidade um sofisma. Cuidado, para você não ser alguém da aliança e ter no centro do seu coração um sofisma te iludindo. Uma segunda coisa importante é que bênção que é nós termos Jesus. Ele é aquele que continua libertando. E toda vez que nós abrimos a palavra de Deus e meditamos na Escritura, Jesus, Ele é poderoso. E talvez aqui nessa manhã, mentes e corações estejam sendo libertos de mentiras para a honra e para a glória do Senhor. Que seja assim. Mas em terceiro lugar, confie na estratégia de Deus. Se você olhar para essa história e pensar pelo ponto de vista de estratégia, você fala assim, gente, que estratégia mais interessante e estranha. Mas é muito legal perceber que o tempo inteiro Jesus tinha um plano daquilo que ele estava fazendo. Deixa eu dizer para você aqui nessa manhã, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, nesse momento da sua história, mas deixa eu dizer algo para você aqui nessa manhã. Jesus tem uma estratégia envolvendo a sua história. Confie no plano de Jesus. Eu quero contar uma história para encerrar sobre esse negócio de estratégia, que às vezes a gente não entende e de repente Jesus pega e fala assim, calma, eu estou no controle de tudo. É uma história que é contada pelo reverendo Ronaldo Lidório, que todos sabem, quem me conhece, quem me acompanha, sabe o quanto que eu amo o reverendo Ronaldo Lidório. Ele é uma referência para mim, de pastor, de missionário, de homem de Deus, alguém a quem eu amo, um pastor a quem eu admiro muito desde quando eu era seminarista. Reverendo Ronaldo Lidório conta uma história muito bonita de quando ele esteve entre os Concombas, que fica ali entre o Togo e Gana, ali na divisa entre esses dois países. E Ronaldo Lidório conta que quando ele chegou lá entre os Concombas, ele teve todo aquele processo de adaptação, de conhecimento, de ganhar a confiança da tribo Concomba, até que acontece uma primeira conversão, que é histórica, do feiticeiro mais velho, que se converteu ao Evangelho. E o Ronaldo Lidório conta que ele começou ali um grupo muito pequenininho, e com esse grupo ele conseguiu, em um dia, algo muito interessante. Ele conseguiu agendar um grande culto entre os Concombas. Ele conseguiu um espaço, pediu para os anciãos da tribo liberarem esse espaço, o espaço foi liberado, ele conseguiu uma data, um horário, entendendo já como é que era a cultura de tempo, de viagem, ele planejou algo para um culto, para anunciar a palavra de Deus. Conseguiu o lugar, conseguiu o horário, conseguiu a aprovação dos anciãos. Ronaldo Lidório, então, agora foi para a segunda etapa do seu plano, que é o que a gente faz, convidar as pessoas.
E ele conta que ele saiu de tribo em tribo, indo em algumas tribos bem longe, bem longínquas, chamando as pessoas, avisando, olha, no dia tal, no tal horário, vamos ter um evento que vai acontecer, anunciando sobre o Deus Salvador. E o nome do Ronaldo Lidório já era uma anunciação da mensagem que ele levava. E ele contou com a curiosidade das pessoas sobre aquele evento. Pois bem, Ronaldo Lidório conta que chegou o dia do evento. E para a surpresa dele, muita gente, de muitas tribos vizinhas, e dos próprios concombas ali próximos, chegaram para aquele grande evento. Ele tinha ao seu lado o ex-feiticeiro que havia se convertido, e eles fizeram ali um combinado. E o combinado era, olha, como você fala a língua concomba, você é nativo concomba, né? Então eu vou pregar, o Ronaldo Lidório disse, né? Eu prego e no final você vai fazer o apelo para aqueles que querem entregar a vida para Jesus. Ficou esse combinado com nos primeiros convertidos entre os concombas. Combinado. E eis que o Ronaldo Lidório, então, está o povo agitado, ele acena para o povo se aquietar, tem ali uma música, um evento acontecendo de um culto que eles fazem ali do jeito que deu, mas chegou a hora da pregação. Ronaldo Lidório conta que o coração dele estava ansioso por esse momento, porque era uma primeira oportunidade de falar para muita gente sobre o grande amor da vida dele, que é Jesus Cristo. Ronaldo pega a palavra. E quando ele pega a palavra, 3 coisas começam a acontecer na hora que ele começa a pregar. A primeira coisa é que quando ele começa a pregar, ele vai pela primeira vez pregar em língua concomba. E ele não usou um intérprete, ele vai tentar falar na própria língua concomba. E existem algumas expressões muito difíceis em que ele, enquanto falava, ele ficava na dúvida, será que eles estão entendendo? Será que eu estou falando certo? Será que se eu falei de um jeito errado, eles entenderam outra coisa? E aquilo começou a angustiar o coração do Ronaldo Lidório, que ele falou assim, gente, acho que o pessoal não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando a língua deles aqui, mas eu posso estar falando tudo errado, eles estão entendendo outra coisa. Palavras aqui muito parecidas, eu posso estar errando na forma de a falar essas palavras. Primeira coisa que começou a acontecer. Mas não foi só isso. Uma segunda coisa começou a acontecer, e a segunda coisa que começou a acontecer foi que o pessoal não era acostumado com culto, gente. Esse silêncio solene que a gente tem aqui, num primeiro culto, num lugar que não é acostumado, não é uma cultura, não aconteceu. E o Ronaldo Lidório conta que enquanto ele pregava, crianças corriam, mãe correndo atrás de criança, criança gritando, pai correndo atrás de criança gritando, passando na frente dele, passando atrás dele, passando do lado dele, criança chorando. Um barulho de gente conversando ao mesmo tempo, e ele com dificuldade na língua e com muita gente conversando ao mesmo tempo. Mas uma terceira coisa aconteceu. E a terceira coisa é que quando ele pediu a autorização dos anciãos, os feiticeiros da tribo foram nos anciãos e falaram assim, não é para ter esse evento desse povo aí. E os anciãos falaram, não, a gente já liberou, já está autorizado. E os feiticeiros falaram assim, então, como nós somos aqui pioneiros, nós vamos lá atrapalhar o que ele vai fazer. Nós vamos lá impedir esse evento de acontecer. Irmãos, o Ronaldo Lidório conta que ele com dificuldade na língua, criança correndo para tudo quanto é lado, mãe, pai correndo atrás, criança gritando. Para piorar, chegaram os feiticeiros atrás dele, e enquanto ele estava falando, os feiticeiros pegavam e falavam assim, e ele falava, Jesus é Salvador, os feiticeiros gritavam, não é Salvador coisa nenhuma, Jesus é aquele que veio nos resgatar, não resgata coisa nenhuma, Jesus é aquele que nos ama, não ama coisa nenhuma, é mentira, e ficavam gritando, mentira, tudo que o Ronaldo Lidório falava, eles falavam o contrário. Pensa num culto assim, irmãos. Ronaldo Lidório termina a pregação. No começo da pregação ele tinha pensado assim, poxa, eu vou fazer um apelo aqui, hoje é a oportunidade, tanto que eu estava sonhando para essa oportunidade maravilhosa. Vou falar para aquele que é o ex-feiticeiro da tribo, fazer um apelo, vai vir muita gente, se Deus quiser. E o Ronaldo Lidório, quando termina a pregação, ele está com o coração destroçado. Ele fala assim, foi o pior dia da minha vida aqui entre os concombas. Eu vou falar para o feiticeiro não fazer o apelo, porque não vai dar certo. O ex-feiticeiro não fazer o apelo, porque não vai dar certo. Ele está sentando para ir falar com o ex-feiticeiro, que o feiticeiro está lá na frente. Meus irmãos, vocês entenderam a mensagem? E aí diz que ele olha para o ex-feiticeiro e fala assim, meu Deus, o homem vai fazer um apelo, nós vamos passar uma vergonha agora, porque ninguém vai entender nada do que a gente falou aqui.
Ronaldo Lidório conta na história que ele abaixa a cabeça e vai orar. Ele está de cabeça abaixo orando enquanto o ex-feiticeiro está fazendo um apelo e ele começa a ouvir alguns passos indo para frente. Depois ele começa a ouvir outros muitos passos. Depois ele começa a ouvir gente de choro, som de choro. Daqui a pouco mais gente indo para frente. E o Ronaldo Lidório fica curioso com aquilo quando ele ergue a cabeça. Tem uma multidão de pessoas entregando a vida para Jesus Cristo. E ali o Ronaldo Lidório coloca que é o primeiro momento em que, de fato, os concombas, como igreja, começam a acontecer. Ele fala que naquele dia ele aprendeu uma coisa. A estratégia de Deus é sempre melhor que a nossa estratégia. Nós fazemos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confie no plano de Deus para a sua família. Confie no plano de Deus para a sua vida. Confie na estratégia de Deus para a sua história. Ele está entre nós para nos libertar, que Ele possa nos abençoar.